Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Muito bem, então. Hoje, dia 15 de junho de 2020, vamos dar início à nossa aula de hoje, aula de História e Geografia. A prof convida vocês a estarem abrindo a apostila na página 142. Vamos estudar um pouquinho? Vocês se lembram que na última aula de História e Geografia, nós estudamos sobre a maquete da sala de aula, vocês fizeram a maquete. Nós estudamos sobre a planta baixa, né? Que através da planta baixa a pessoa vai ter uma real noção de como ficará a casa, a construção depois de pronta, né? Como será a disposição das janelas, para que lado as janelas ficarão viradas, para que lado estarão as portas, onde estará a garagem, a lavanderia, as portas dos quartos, de que lado elas estarão. Então, através da planta baixa, é possível nós termos essas noções. Então, a planta baixa é algo muito importante para a construção, né? Muito bem. E hoje nós vamos estudar sobre onde fica a minha escola. Muito bem. Onde fica a escola de vocês? Agora a prof convida vocês a observarem essas três imagens, essas três fotos que são da mesma escola, tá? Colégio Ângulo. Observem a primeira. Observem a segunda. Observem a terceira. Nós temos aqui aqueles três tipos de visões que nós trabalhamos anteriormente. Vocês se lembram? Quando nós vemos algo, algum objeto de frente, qual é o tipo de visão que nós temos? Frontal. Esse tipo de visão aqui, oblíqua. E quando nós vemos de cima para baixo, nessa última foto, visão vertical. Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. Como é a rua da escola representada na primeira imagem? Como que é a rua? Ela é asfaltada, ela tem asfalto, né? O que mais? Tem o quê? Faixa de pedestre, que é algo muito importante. Tem iluminação. O que mais? Tem movimento de carro e de pessoas, certo? Muito bem. Agora eu pergunto para vocês. O que é representado na segunda imagem? O que é representado na segunda imagem? Observe o seguinte. Vamos lá. Esse espaço que a escola ocupa, vejam, ela é cercada por ruas, certo? Esse espaço grande que a escola ocupa é chamado de quarteirão, tá? Então, o que é representado na segunda imagem? Nessa segunda imagem é representado o quarteirão onde se situa a escola. O quarteirão onde fica a escola, o Colégio Ângulo, visto na visão oblíqua. E nessa terceira imagem, o que é representado nessa terceira imagem? Observe. Nessa terceira imagem também é representado o quarteirão, certo? Só que na visão vertical, de cima para baixo. Muito bem.
Então, aqui, visão frontal, visão oblíqua e visão vertical. Observar imagens. Observe a rua pintada por Tarsila do Amaral. Olha só que legal. Povoação 2, de Tarsila do Amaral, no ano de 1953. Ela nasceu em 1886, no município de Capivari, estado de São Paulo. Passou a infância nas fazendas de seu pai. Estudou no Brasil, na Espanha e na França. Também morou na cidade de São Paulo, onde foi uma artista muito atuante. Então, essa rua aqui foi pintada por Tarsila do Amaral, por uma artista, né? Que tem esse nome de Tarsila do Amaral. O que vocês acharam dessa rua pintada por Tarsila do Amaral? É uma rua comum? É uma rua diferente? Como que ela é? Muito bem, vamos responder as questões sobre essa rua? Vamos para a página seguinte, então. Vamos responder. Como é a rua que aparece na foto? Como que é essa rua? Ela é uma rua parecida com essas aqui que a gente viu? Não, né? Como que ela é? Como que é essa rua? Ela é movimentada? Ela tem movimento ou é uma rua tranquila? Tem veículos passando nela? Passando por ela? Não. O que tem? Tem pessoas, tem plantas. Então, vamos escrever como que ela é? Vamos lá, então. A rua é tranquila. A rua é tranquila. Não tem veículos. Tem diversas plantas e um pequeno grupo de pessoas, né? Tem diversas plantas e um grupo de pessoas. Muito bem. Se tiver mais alguma observação que vocês queiram fazer, vocês podem estar escrevendo, tá bom? Número 2. Que nome você daria a esse quadro? O nome que Tarsila do Amaral deu para essa obra que ela criou foi Povoação 2. Qual o nome que vocês, alunos do segundo ano, dariam para esse quadro? Resposta pessoal, vocês podem estar escrevendo, tá? Número 3, eu pergunto para vocês, como que é a rua onde está a sua escola? Não precisam escrever, tá? Como que é a rua onde fica o Colégio Atenas? Tem faixa de pedestre? Tem. Tem placa ou placas nas esquinas com o nome da rua? Tem semáforo? Tem lixeira? Tem prédios altos próximo da escola? Tem casas? Tem placa com o nome da rua? Muito bem. Questão número 4. Vocês vão desenhar no caderno de artes a rua da sua escola, tá bom? No caderno de artes, vocês vão fazer a número 4. Desenhar a rua da sua escola, a rua onde fica o Colégio Atenas, tá bom? Aqui, logo abaixo, uma sugestão de livro.
venha conhecer o livro Patrícia Ingel Seco e Tarcilinha do Amaral. Tarcilinha e as Cores, editora São Paulo, Melhoramentos 2014. O livro apresenta algumas das principais obras da pintora e artista plástica Tarsila do Amaral. A história é contada pela personagem Tarcilinha, que conversa com as crianças, apresentando as obras dessa famosa artista brasileira, Tarcilinha e as Cores. Muito bem. Agora, na página 145, as ruas e as avenidas. Ruas e avenidas são lugares por onde circulam pessoas e veículos, certo? Por elas passam pedestres, que são as pessoas que andam a pé, bicicletas, motocicletas, carros, ônibus e caminhões. Muito bem! Agora, vamos observar essas duas fotos. Essa primeira é uma rua residencial. O que é uma rua residencial? É uma rua onde tem várias moradias, várias casas, várias residências. Então, nessa primeira foto, é uma rua residencial em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. Vejam como que é essa e essa aqui. As avenidas são, em geral, mais largas e mais extensas do que as ruas. Então, essa aqui é uma avenida, certo? Ela é mais larga e mais extensa, certo? Comparando com a rua. A rua é mais estreita e menos extensa, tá? Essa daqui é a Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo. Essa foto foi tirada no ano de 2019, tá? Olhem a quantidade de prédios lá ao fundo. Existem algumas árvores. Nessa rua aqui, lá do Rio Grande do Sul, tem várias árvores, né? É uma rua bem arborizada, com bastante árvores, né? Muito bem. Você sabia que as ruas são lugares públicos, frequentados por muitas pessoas? Por que são lugares públicos? Vamos descobrir? Quem é responsável por cuidar das ruas, limpá-las, tirar o lixo e conservar o piso? A manutenção das ruas é responsabilidade da prefeitura do município. Então, quem faz a limpeza das ruas, que retira o lixo, que conserva, né, o asfalto, quem que faz essa manutenção? A prefeitura do município. Então, no caso de Chapadão do Sul, quem que cuida das ruas, que cuida se o asfalto está esburacado, precisa arrumar, que retira o lixo, que limpa as ruas, que tem todo esse cuidado? A prefeitura de Chapadão do Sul, certo? Ainda assim, os moradores também são responsáveis pela conservação e devem colaborar. Como que nós podemos colaborar com a prefeitura? Não jogando lixo no chão, não danificando as casas, não estacionando carros sobre as calçadas e não destruindo a vegetação, não destruindo as plantas. Muito bem! Então, segundo ano, vamos retomar um pouquinho sobre essa página aqui. Então, nessa foto, trata-se de uma rua residencial, é uma rua onde existem várias residências, várias casas, tá? Por isso que ela é mais tranquila, né? Não tem tanto movimento. Nessa outra foto, trata-se de uma avenida, tá? Então, na avenida passam vários carros, motos, ônibus, caminhões, tá? A diferença entre uma rua e uma avenida. A rua, ela é mais estreita, né? E menos extensa. A avenida, ela é mais larga e muito mais extensa, certo? Por exemplo,
O nosso Colégio Atenas, ele fica numa rua ou é numa avenida? Ele se localiza numa avenida. O nome da avenida é Avenida 8. A maioria das avenidas, segundo ano, ela tem um canteiro, uma divisão no meio, tá? Nesse caso aqui, essas duas ruas que fazem parte da avenida, elas têm, os carros são dirigidos no mesmo sentido, né? No caso da Avenida 8, onde fica o Colégio Atenas, na rua que fica próxima ao colégio, onde vocês descem para entrar no colégio, é uma mão que só sobe, que só vai. E a outra mão, a outra rua, que é dividida por um canteiro que tem a grama, árvores no meio, vocês se lembram? Então, o que divide ali a Avenida 8 em frente ao colégio é um canteiro com gramado e com árvores, né? E na outra rua, paralela à rua que fica o colégio, é uma mão que só desce, igual esses carros estão fazendo, tá? Os carros descem por aquele lado da avenida e por esse outro lado eles sobem, né? Muito bem, então. Voltando aqui, as ruas são lugares públicos, por quê? Elas são de propriedade do município, da cidade onde se localiza aquela rua. Então, ninguém é dono da rua, né? Eu não sou dona, vocês não são donos da rua. A rua é um lugar público, qualquer pessoa pode transitar, pode passar por ela. E quem pode frequentar as ruas? Pessoas, né? Carros, motos, bicicletas, ônibus, caminhões. Muito bem. Pessoas que andam a pé são chamadas de pedestres. Muito bem. E de quem é a responsabilidade na manutenção, na limpeza das ruas? O município, a cidade. No caso aqui, a Prefeitura de Chapadão do Sul é responsável. Só que nós também devemos colaborar. Como que nós podemos colaborar, segundo ano? Não jogando lixo pelas ruas, não estacionando os carros sobre as calçadas, não vai estar danificando as calçadas, né? Não destruindo as plantações, por exemplo, as árvores, as plantinhas que tem nos canteiros das avenidas, né? Nas calçadas também onde existem as árvores. Então, nós também somos responsáveis pela manutenção, pelo cuidado, não é verdade? E líderes sabem cuidar bem das coisas, né? Agora, segundo ano, vamos para a página 146. Vamos lá? Em que rua fica a minha escola? Toda rua tem um nome ou número que a identifica. E toda localizada em uma rua tem um número. Por exemplo, a casa de vocês, qual que é o endereço dela? Em qual rua ela se localiza? Por exemplo, eu pergunto para vocês, assim, eu quero fazer uma visita na casa de vocês. Qual que é o endereço? O que vocês vão me passar? O nome da rua e o que mais? E o número da casa. Porque só pelo nome da rua eu vou conseguir encontrar a casa de vocês? Não, porque a rua, ela é extensa, né? Então, ela não é só um pedacinho que fica fácil da gente encontrar uma casa. Não, ela tem toda residência tem um número, né? Para ficar mais fácil de localizar, para o carteiro entregar correspondências.
quando a gente faz um pedido de alguma mercadoria pela internet para a gente receber na nossa casa, precisa estar identificado o nome da rua e o número da casa, certo? Muito bem. Assim, para conhecer a localização de um lugar, é importante saber o nome da rua e o número do estabelecimento. Então, não só as residências têm números, todos os comércios também têm números, tá bom? Ou seja, é preciso saber o endereço do lugar. E o que é o endereço? É o conjunto de informações sobre a localização de um estabelecimento. Muito bem, é um conjunto de informações. Não é só o nome da rua, né? Nós precisamos saber de outras informações também. Toda escola, toda casa, escola, restaurante ou loja tem um endereço para que as pessoas possam encontrá-los. Será que você sabe o endereço da sua escola? Vocês sabem o endereço da escola de vocês? Então, a nossa escola fica na Avenida 8 e o número dela é 449. Depois a prof vai mostrar para vocês pelo aplicativo do Google que a gente consegue visualizar a localização, tá? Depois a prof vai mostrar para vocês. Então, agora, nós só precisamos nos atentar ao seguinte: o endereço da nossa escola é a Avenida 8, número 449, tá? A prof vai até escrever aqui para nós nos lembrarmos, né? Avenida 8. Então, a nossa escola é localizada na Avenida 8, número 449, tá? Agora, nós vamos fazer uma atividade. Vamos lá? Observe essa ilustração e responda. Qual é o endereço da escola? Aqui está a escola, certo? Vocês estão observando, olhem, a plaquinha com o nome da rua. Então, aqui nós temos a plaquinha com o nome da rua, certo? Qual que é o nome da rua? Rua das Flores. E vocês observaram que cada residência aqui, ou comércio, tem um número, inclusive a escola. Então, a escola está localizada na Rua das Flores. Qual que é o número? Número 27, número 27, muito bem. Vamos escrever então? Qual que é o endereço? O endereço é, então, Rua das Flores, número 27. Rua das Flores, número 27. Muito bem. Agora, nós vamos para a página seguinte, 147. As ruas e as avenidas mudam. As ruas e as avenidas passam por transformações ao longo do tempo. Veja nas imagens abaixo a transformação de uma avenida. Observem esta Avenida Paulista no dia da sua inauguração, dia 8 de dezembro, olha só quanto tempo atrás, 1891. Foto de Jules Martin. Essa outra é a mesma avenida, só que no ano de 1910. Então, só dessa primeira foto para essa segunda foto, 1891 para 1910, já se passaram 19 anos. Então, aqui vocês observam que não tinha asfalto, né? Por exemplo, quando a prof veio morar aqui em Chapadão do Sul, há quase 30 anos atrás, não existia asfalto, as ruas eram de terra.
Depois, com o tempo, a prefeitura foi asfaltando. Então, as ruas não... Hoje, quando vocês observam as ruas na cidade, elas sempre foram assim? Não, elas sofreram transformações, passaram por mudanças, por transformações, como a Avenida Paulista em São Paulo, ó. Ela começou dessa forma, vejam que não tinha construções ainda, né? A rua era de terra, né? Muito bem, o que mais que vocês observam nessa foto? Tinha carro? Não tinha carros, né? Tinham pessoas. O que mais que tinham nessa foto? Tinham charretes, né? Puxadas por cavalos. Então, naquela época, não tinha automóveis ainda. Na segunda foto, já mudou bastante, né? A rua já ganhou asfalto, né? Isso 19 anos depois. Já havia construções, ó. Existiam algumas árvores, mas existiam construções. Muito bem. E na terceira foto? Já no ano de 2019, passados mais de 100 anos da primeira foto, né? Olhem a diferença. O que vocês observam nessa foto? Grandes prédios, grande movimento de carros, né? A iluminação ficou diferente. O que mais que vocês observam? Foi criada aqui uma ciclovia para passar bicicletas. Então, ao longo do tempo, essa avenida passou por várias transformações. Ela começou dessa forma, depois ela sofreu algumas mudanças ficando assim, e depois, até o ano passado, ela estava dessa forma aqui. Então, foram grandes as transformações, né? Agora, virando a página, na 148, nós vamos fazer 3 atividades sobre essas fotos que nós terminamos de ver, tá? A questão número 1 pergunta assim: quantos anos se passaram desde a primeira foto até a última? Vamos voltar lá. A primeira foto foi tirada em que ano? Ano 1891. Ó, 1891. Muito bem. A segunda, 1910. E a última, 2019. Então, vamos lá. Vamos trabalhar matemática na aula de História e Geografia, né? Então, vamos fazer um cálculo aqui, ó. A primeira foto foi tirada no ano de 1891, certo? 1891. Daí, vamos contar de 100 em 100 para ficar mais fácil? 1891 mais 100, nós teremos o ano de 1991. Muito bem. Então, aqui, nós contamos de 100 em 100. Nós fizemos um intervalo aqui de 100 em 100, certo? Muito bem. Só que a última foto é do ano de 2019. Então, tá. Agora, nós precisamos colocar aqui o ano 2000. Então, segundo ano, ó, de 1891, eu coloquei 1991, eu pulei 100 anos, tá? Daí, o 91 aqui, 1991, eu compus o número 2000. Então, 1991 para chegar no 2000,
Eu preciso de quanto? De 9. 1991 mais 9, eu tenho 2.000. Agora, 2.000 para chegar no 2019, eu preciso de 19, certo? Muito bem. Agora, vamos somar. 100 mais 9, 109. 109 mais 19. Ó, 100 mais 9 mais 19. 100 mais 9, 109. 109 mais 19. Ou então façam assim: 9 mais 19. 28. E 28 mais 100? Ou 100 mais 28? 128. Então, quantos anos se passaram desde a primeira foto até a última? Se passaram 128 anos. Vamos escrever? 128 anos. Muito bem. Ponto final. 128 anos. Número 2. Assinale a frase correta sobre as mudanças na Avenida Paulista ao longo do tempo. Nós analisando essas 3 fotos aqui, que foram as transformações que aconteceram na Avenida Paulista, quais dessas frases são verdadeiras? Ainda hoje há bondes puxados a cavalo? Existem bondes puxados a cavalos ou charretes? Não. Casas e bondes elétricos sempre fizeram parte da paisagem? Não, porque hoje não existem, né? Há poucas construções e muita vegetação. Há poucas construções? Não, há muitas construções, né? Muito bem. E a última, hoje uma avenida com carros e muitos prédios. Qual dessas frases é a frase correta diante das mudanças que a Avenida Paulista passou ao longo do tempo? Qual que é a verdadeira? Aqui existiam charretes e cavalos e muita vegetação. Aqui o bonde elétrico, que era o tipo de veículo da época, né? Haviam construções que na primeira foto não havia. Já na terceira e última foto, existem várias construções, né? Vários prédios e veículos, poucos ou muitos. E vários veículos, né, com carros, avenida com carros. Então, qual dessas frases é a frase correta para completar as mudanças na Avenida Paulista ao longo do tempo? Ainda hoje há bondes puxados a cavalo, casas e bondes elétricos sempre fizeram parte da paisagem, há poucas construções e muita vegetação, ou hoje é uma avenida com carros e muitos prédios? A última, né? Hoje é uma avenida com muitos carros, uma avenida com carros e muitos prédios, né? Muito bem. Agora, na terceira, pinte de vermelho o quadradinho da frase que apresenta o que permaneceu na Avenida Paulista ao longo do tempo, o que continuou, tá? A existir, mesmo com o tempo que foi passando. O que continuou existindo? Vamos ler as frases? Essa avenida sempre foi tranquila, com pouco movimento. Eu vou colocar nas fotos
e vou ler as frases, tá? Para ficar mais fácil. Essa avenida sempre teve meios de transporte, carroças, bondes e carros. Essa avenida continua tranquila e tem apenas casas? Nessa avenida, cavalos e bondes continuam transitando de um lado para o outro. Aqui sim. Aqui não, né? Então, qual frase que apresenta o que permaneceu, o que continua na Avenida Paulista ao longo do tempo? Essa avenida sempre foi tranquila com pouco movimento? Antigamente sim, hoje não. Essa avenida sempre teve movimento de meios de transporte, como carroças, bondes e carros? Sim, né? Desde a primeira foto, nós vimos movimentos aqui, ó, de charretes, de cavalos, de carroças, aqui de bonde e aqui de veículos. Então, qual frase que apresenta o que permaneceu? Essa aqui, né? Então, nós temos que pintar na cor vermelha. Pintar o quadradinho na cor vermelha, tá? E as outras duas, essa avenida continua tranquila e tem apenas casas? Não, existem vários prédios e veículos, movimento de veículos. Nessa avenida, cavalos e bondes continuam transitando de um lado para o outro. Não, com o tempo, os veículos substituíram os bondes, né? Substituíram os cavalos e bondes que naquela época não existiam, né? Bonde elétrico, aqui os cavalos, charretes, né? Então, eles foram substituídos por veículos, por automóveis. Então, a única frase que mostra o que permaneceu ao longo do tempo é a segunda frase. Essa avenida sempre teve movimento de meios de transporte. Quais são os meios de transporte? Carroças, bondes e carros. Muito bem, segundo ano, essa foi nossa aula de hoje de História e Geografia, tá bom? Um super beijo!